nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, estamos na 13ª semana do tempo comum. Temos hoje o Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículos de 23 a 27, que diz: Naquele tempo, Jesus entrou na barca e seus discípulos o acompanharam. E eis que houve uma grande tempestade no mar, de modo que a barca estava sendo coberta pelas ondas. Jesus, porém, dormia. Os discípulos aproximaram-se e o acordaram, dizendo: Senhor, salva-nos, pois estamos perecendo. Jesus respondeu: Por que tendes tanto medo, homens fracos na fé? Então, levantando-se, ameaçou os ventos e o mar, e fez-se uma grande calmaria. Os homens ficaram admirados e diziam: Quem é este homem que até os ventos e o mar lhe obedecem? Amados irmãos e irmãs, aqui nós conhecemos este evangelho como o da tempestade que foi acalmada. Jesus e os discípulos estão na barca e o cenário não é muito bonito. Tudo parecia muito feio. A barca estava sendo coberta por água. Imagine você em alto mar, com uma grande tempestade e o barco sacolejando para um lado e para o outro, a água invadindo e você sem saber o que fazer, porque tanto o mar é grande, quanto grande é também a tempestade. E aí, quando eles olham para Jesus, estava lá Jesus, como se nada tivesse acontecendo, e dormia. E aquilo espanta os discípulos, eles vão até Jesus, o acordam e pedem socorro, porque eles estavam prestes a morrer, estavam perecendo e precisavam então ser salvos pelo seu mestre, por Jesus. Por que Jesus dormia? A pergunta que se faz comumente no evangelho de hoje. Porque a tempestade estava se abatendo contra aqueles que estavam com ele. Os discípulos estavam na mesma barca que Jesus, e por que então Jesus dormia e permitia que os discípulos passassem por aquele momento de provação, por aquele momento difícil, de quase morte? Por um fato: Jesus queria ensinar os discípulos a não ter medo. Por quê? Porque quem estava na barca, quem conduzia aquele momento, quem dirigia aquela barca, e aqui nós sabemos que barca é sinônimo de igreja, era o próprio Cristo. Por isso, era preciso que os seus discípulos aprendessem que quando chegasse a tempestade, não precisavam ter medo. Outra coisa é que a tempestade, que representa aqui toda a tribulação, o sofrimento, o sentimento de abandono, todas as cruzes que os discípulos iam carregar, ensinam para eles que eles precisam ter fé. Abandono nas mãos de Deus e fé, porque é Ele que está nessa barca. É Ele quem guia esta barca. Então eles precisavam aprender a ser homens que eram guiados pela fé e, portanto, corajosos, valentes. Jesus, então, quando percebe ali o medo dos discípulos, vendo que eles estavam com pouca fé, ele vai acalmar a tempestade, que é um ser que não tem vida, é inanimado. Mas aqui ele acalma a tempestade e mostra o poder para os seus discípulos. Mostra que Jesus mesmo, ele estava no controle daquele momento difícil. Nós podemos perguntar: por que a tempestade? E a quem recorrer na hora difícil? Nós já dissemos que a tempestade, ela ensina a gente a não ter medo, porque está à frente o nosso mestre. E nós precisamos crescer em confiança, e por isso vem a tempestade. Na hora da tempestade, na hora do sofrimento, o medo, ele aparece. E a quem um cristão deve recorrer? Ele deve recorrer ao Cristo, como fizeram os apóstolos. Eles devem ir até Cristo e gritar por Ele para ser salvos.
Meus irmãos e irmãs, é bem possível que você, em algum momento da vida, já tenha passado por situações que você tenha refletido e tenha chegado à conclusão de que sozinho você não consegue sair de certas situações difíceis. Você já deve ter experimentado momentos em que o desespero bateu à sua porta, porque você não tinha uma saída para os seus problemas. Aqui nós encontramos uma solução. Toda vez que o sofrimento chegar, devemos recorrer a Cristo. Tempestades a vida nos vai oferecer sempre. E nós devemos crescer em coragem. E a nossa principal coragem é a de reconhecer a nossa pequenez diante das dificuldades e buscar aquele que pode nos socorrer, que é o Cristo Jesus. Busquemos hoje Jesus pela nossa vida de oração, cheios de fé, acreditando que Ele toma conta da nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.